Turma, então a gente começou a falar na aula passada, de segunda-feira, a respeito dos atuadores, né? E a gente falou aí dos vários tipos de atuadores que existem e hoje nós vamos falar um pouco mais daqueles que são mais utilizados dentro da engenharia, que são, na verdade, os atuadores chamados de atuadores lineares. Então a gente viu que existem os atuadores rotativos, e esses atuadores rotativos, eles vão ser muito empregados no acionamento de válvulas, né? Então, onde eu tenho válvula sendo acionada, válvula borboleta, válvula de gaveta, válvula de esfera, né? Em algumas aplicações de válvula globo e tudo mais, eu tenho os atuadores pneumáticos rotativos. Mas, na imensa maioria das aplicações, a gente vai trabalhar aí com os atuadores lineares, que basicamente são compostos pelos cilindros pneumáticos. Esses cilindros pneumáticos, moçada, eles vão ser de fundamental importância num processo de automação, processo de acionamento à distância, tá? Onde a gente tem, às vezes, um local perigoso, né, de acesso, ou um acesso muito restrito, ou precisamos acionar uma válvula que está em uma altura muito elevada. Então, a gente ganha muita eficiência operacional com esses cilindros pneumáticos, mesmo que eu faça o acionamento de forma manual. Como assim, professor? É que eu tenho uma botoeira, eu vou lá nessa botoeira e aciono o acionamento de um cilindro pneumático desse. Tá? Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de raciocínio, esse tipo de aplicação, porque hoje nós estamos falando de processos cada vez mais automatizados, e processos automatizados vão demandar, e muito, a aplicação desses cilindros pneumáticos. Quem de vocês, turma, já viu algum desses cilindros que estão aí na foto? Já viram algum desses itens aí? Não, pessoalmente não. Não? Mais alguém, turma? Nunca viu? Nós vamos trabalhar muito com eles em laboratório, tá? No laboratório eu vou passar um circuitinho para vocês, na aula prática e tudo, e deixar que vocês estruturem um circuito pneumático. Então, nós vamos trabalhar muito com esses caras aí. Então, basicamente, turma, eu tenho componentes nesses caras que vão converter energia pneumática no movimento angular, no movimento linear, desculpa, ou no movimento angular. E esse movimento angular não é feito pelo cilindro diretamente. Ele vai exercer um movimento linear num braço de alavanca. E esse braço de alavanca é quem vai movimentar, por exemplo, uma válvula, um flap, um disco, uma gaveta, de forma angular. Beleza? Então, isso vai ser muito utilizado, por exemplo, na indústria a granel, na indústria que trabalha com produtos a granel. Então, ração, semente, cimento, farelos, armazenamento de grãos, por exemplo, né? Todos esses itens, eles vão ser muito utilizados, por exemplo, para fazer o acionamento de um flap que se movimenta angularmente, porém, com pistão linear. Então, esses cilindros pneumáticos, ou pistão, tá? E cuidado, o nome certo é pistão e não piston. Então, pistão com A, tio, eles vão ter uma infinidade de aplicação. E aí a gente precisa selecionar, e nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa seleção. Nós vamos selecionar de acordo com os movimentos que eles vão precisar fazer, ou a amplitude desse movimento, ou seja, ele vai se movimentar mais ou menos dentro daquele curso que ele precisa realizar. A velocidade com que ele vai se movimentar vai ser de fundamental importância, tá? A força, o curso. Vai haver alguma particularidade no emprego desse pistão? Ele vai estar imerso num ambiente corrosivo?
ele vai estar imerso num ambiente agressivo de alguma forma. E aí a gente vai selecionar de acordo com aquilo que a gente achar mais viável no processo como um todo. Beleza? Então, turma, eles vão se diferenciar entre si, os vários tipos de cilindros pneumáticos que eu tenho, basicamente por detalhe construtivo, funcionamento e aplicação que eu vou dar para cada um deles. Tá? Então, basicamente, eles vão se diferenciar nessas três características. E eles também vão se dividir em dois tipos de cilindros pneumáticos. O primeiro deles é o que a gente chama de simples efeito ou simples ação. Tá? O outro é o de duplo efeito ou de dupla ação. E aí ele pode ser com e também sem amortecimento. E aí, esses cilindros de dupla ação, eles podem ser com haste dupla, contínuo, geminado, de impacto e de tração por cabos. Moçada, cada um desse tipo de cilindro pneumático vai ter uma aplicação e a gente vai trabalhar muito em cima de catálogo de fabricante. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os cilindros pneumáticos, tá? E na segunda-feira, a aula que eu vou deixar gravado para vocês, se lembrem disso, a aula que eu vou deixar gravado para vocês na segunda, eu vou falar muito sobre o catálogo de um fabricante. Como que eu vou num catálogo, por exemplo, e faço a seleção de um cilindro desse? Então, eu vou mostrar para vocês um catálogo da Parker, vou mostrar para vocês um catálogo da SMC, vou mostrar para vocês um catálogo da Festo, que são 3 fabricantes de primeira linha, tá? De cilindros pneumáticos, mas aí vocês vão achar porcariada de todo jeito também no mercado. Então a gente tem que, além de selecionar essas características de operação desses cilindros pneumáticos, a gente tem que ficar muito atento também, porque nós vamos selecionar, inclusive, o fabricante, a marca daquele cilindro pneumático que eu estou comprando. Certo? Se a gente escolher mal escolhido, e isso que eu estou falando é o seguinte, escolher mal escolhido que eu estou falando, moçada, é, bom, será que eu estou comprando um fabricante confiável? E aí, turma, isso vai passar, e muito, por experiência prática. Certo? Vai passar e muito por experiência prática. Então, uma vez que eu conheço a funcionalidade de cada um, sugiro vocês sempre a buscar as melhores marcas, os melhores fabricantes para esse tipo de equipamento. Principalmente se eu estiver trabalhando num ambiente de muita agressividade. Tá? E aí eu estou falando de pó, estou falando de produto químico, estou falando de temperatura, estou falando de qualidade do ar, estou falando de todos esses detalhes que vão impactar e muito na eficiência desses caras. Tranquilo até então, moçada? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Vou passar.
O negócio travou aqui, mas vamos retomar. Então, o primeiro dos tipos de cilindro pneumático que eu tenho são os cilindros pneumáticos de simples efeito ou de simples ação. O próprio nome já diz que, por ele ser de simples efeito ou simples ação, é considerado o tipo mais simplificado de cilindro pneumático que eu tenho. Mas ele tem esse nome porque ele vai utilizar o ar comprimido só para fazer o movimento em um sentido. Então, quando ele abre a haste, né, quando um cilindro pneumático abre a haste, a gente chama esse movimento de avanço. Quando ele fecha a haste, quando ele puxa ela para dentro e ele recolhe a haste, a gente chama esse movimento de recuo. Tá? Então, ele vai usar o ar comprimido ou para fazer o movimento de avanço ou para fazer o movimento de recuo, de retorno. Certo? Então, essa é a característica principal de um cilindro pneumático de simples efeito. Então, eu só vou ter uma entrada de ar. Certo? Eu só vou ter uma entrada de ar e, consequentemente, uma saída. Então, esse acionamento é comandado por uma válvula e depois que a gente vê os cilindros pneumáticos, nós vamos falar sobre válvulas pneumáticas. Beleza? Para a gente entender o que é isso. Então, turma, esse cilindro, ele vai ter, então, uma entrada desse ar e um escape. Certo? E aí, a gente precisa ter uma outra entrada de ar, um outro furo, né? Por onde eu vou ter uma movimentação de ar atmosférico, de forma a não fazer uma contrapressão. A gente sabe que o ar é compressível, né? Ele é compressível, porém até um certo ponto. Então, se eu não tiver esse, vamos chamar de respiro, eu vou ter uma contrapressão, porque eu vou estar comprimindo um determinado volume de ar que vai ser comprimido até um certo ponto. Então, eu preciso ter essa característica desse respiro de forma a permitir o movimento desse cilindro ao longo de todo o seu percurso. Beleza? E aí, moçada, vocês podem estar me perguntando, bom, Thiago, então se ele é de simples avanço, o ar comprimido vai entrar e ele vai avançar, ele vai abrir a haste. Como que ele vai retornar para a posição original dele? Mesma coisa, se eu tiver um de simples avanço de retorno, né? Bom, ele foi acionado, ele retorna, ele fecha a haste. Como que ele retorna à posição original dele, que é com a haste aberta? Turma, esse movimento, após o ar ser aliviado, né, após o ar comprimido, que fez a movimentação desse cilindro, ser descartado, né, a válvula fecha, corta a alimentação de ar comprimido para o cilindro, ele vai retornar à posição original através de uma mola montada internamente. Alguns cilindros, eles vão fazer esse retorno por mola, mas também por ação da gravidade. Principalmente quando eu estou falando de cilindros muito grandes. Quando eu estou falando de pistões muito grandes, aonde a mola não vai se estender muito, né? Então, para que eu permita um curso muito grande, sem ter que colocar uma mola muito exagerada nisso, aí eu tenho que montar ele na posição vertical, de forma que a gravidade faça com que ele retorne à posição original. Certo? Então, geralmente, esse tipo de cilindro são cilindros com pouco curso. Ou seja, eles são para fazer movimentos pequenos de avanço ou de retorno. Em alguns casos muito específicos, eu tenho aí cursos maiores com cilindros de simples efeito. Né? Então, moçada, isso vai ser muito importante. Deixa eu só corrigir essa frase aqui que ficou errada. Aí, beleza. Então, moçada, essa movimentação desses cilindros de simples efeito,
ela vai ser de forma bem tranquila. Tá? Então, a principal característica desses caras é que eles vão precisar do ar comprimido para fazer o movimento só num sentido. Tá? E outra característica é que, essencialmente, são cilindros com pouco curso. Beleza? Até então, moçada, tranquilo? Bom, outra característica que eu tenho muito importante nesses cilindros é a própria mola. Ou seja, quanto mais forte for a resistência dessa mola ao movimento, mais o cilindro vai necessitar de ar comprimido, de pressão de ar comprimido para fazer a sua movimentação. Então eu preciso cuidar muito quando eu vou fazer o dimensionamento desse tipo de cilindro, porque às vezes a resistência da mola é tão alta que eu não tenho vazão de ar e pressão de ar suficiente para fazer o avanço ou o retorno desse tipo de cilindro. Certo? Então eu preciso cuidar desses detalhes. Então, turma, aquilo que eu falei da montagem para vocês, o cilindro de simples ação com retorno por mola pode ser montado em qualquer posição. Ele pode trabalhar vertical, inclinado, horizontal, ele pode trabalhar em qualquer posição, tá? Quando ele tem retorno por mola. Quando ele não tem o retorno por mola, ele não vai conseguir trabalhar, por exemplo, horizontal. Aí sim, ele vai precisar ser montado exclusivamente verticalmente. Certo? De forma, na hora que ele pressurizar, por exemplo, para eu ter a abertura da haste dele, ao despressurizar esse cilindro, a haste retorna por gravidade até a condição inicial. Beleza? Então, um dos detalhes que a gente vai selecionar quando a gente estiver trabalhando com cilindros de simples ação é se o retorno dele é por mola ou não, e também se ele é normal aberto ou normal fechado. Ou seja, a condição inicial daquele cilindro que eu estou comprando é ele estar fechado, ou seja, a mola puxando o êmbolo, a haste, para dentro dele, ou se o normal dele é aberto, ou seja, a mola fazendo com que a haste fique para fora da camisa dele sempre. Beleza? Então isso é importante a gente observar quando for trabalhar com esse tipo de equipamento. Beleza? Então, quando a gente vai falando de dimensionamento de cilindro, aí eu vou mostrar para vocês os cálculos e como que a gente seleciona um cara desse para fazer qualquer tipo de trabalho. Tranquilo até então? Basicamente, turma, esses cilindros são muito utilizados para operação de fixação, marcação, rotulação, expulsão de peça, alimentação de dispositivos. Certo? Então, são muito comuns nesse tipo de situação. E existem cilindros com retorno por ar, utilizados em sistema de freio, para segurança, posições de travamento e trabalhos leves. Então, turma, não são cilindros empregados aonde eu preciso de muita força. Certo? Tem uma aplicação ampla, porém, não são os mais recomendados para serviços pesados. Tranquilo? Então, a simbologia deles é essa daí. Então, eu tenho uma simbologia, eu tenho 3 símbolos, e essa simbologia vai ser muito importante quando a gente for trabalhar com diagrama. Então, essa é a simbologia para um cilindro de simples ação, retorno por mola. Certo? Significa que esse cara, ao avançar, a mola vai puxar ele para trás. Esse cara aqui é uma simbologia para de simples ação com avanço por mola e retorno por ar comprimido. Então, significa que eu vou injetar o ar para fazer esse cara retornar, recuar. Uma vez que eu alivio essa pressão de ar, a mola vai abrir a haste. E esse aqui, ó, é o de simples ação com retorno por força externa. Com essa simbologia aqui.
Turma, até aqui, tranquilo? Beleza. Depois, no final, eu vou passar uma listinha para vocês com toda essa simbologia quando a gente começar a mexer com diagrama, tá? Bom, e aí, só para a gente encerrar esse assunto, essa força da mola, turma, ela vai servir só para repor o cilindro à sua condição inicial. Certo? E esse retorno, geralmente, ele vai ser um pouco mais lento do que o avanço. Ou seja, o movimento de recuo dele de volta à posição original, independente se é avanço ou retorno, o movimento dele de volta à posição original, geralmente, vai ser um pouco mais rápido do que o retorno dele à posição da mola. Certo? Mas o ideal é que essa mola absorva menos energia possível. Então, como eu já comentei com vocês, o curso desse cilindro ele vai estar limitado ao comprimento da mola. Tá? Então, por isso que geralmente são cilindros com pouco curso de trabalho. Então, turma, é muito importante que a gente considere esses caras, mas saiba das suas vantagens e das suas limitações. Beleza? Então, tá aí a simbologia e uma imagem para vocês conseguirem reconhecer um cilindro desse. Turma, olhando assim, ele é de retorno ou de avanço por mola? Quem arrisca um palpite aí? Retorno por mola. Por que, Hassan? Você acha que é de retorno por mola? Que eu acho que ele está totalmente recolhido e a mola está totalmente esticada, né? Aberta. Na hora Isso. que avançar, ela vai comprimir para depois voltar. Exatamente. Beleza. Então, turma, tá vendo esse orifício aqui, ó? Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, que vai fazer o alívio dele. Então, quando ele voltar, que a mola puxou ele para trás, o ar vai sair por aqui. Esse aqui, ó, orifício de entrada de ar. Então, um furo de entrada de ar. Então, o ar vai ser injetado aqui sob pressão, vai fazer com que o êmbolo dele se abra. Tá vendo esse outro furo aqui, ó? Esse cara aqui que vai ser o responsável por fazer ou a sucção ou a exaustão do ar para a atmosfera, para que ele não gere uma contrapressão dentro da camisa desse cilindro. Beleza? Então, esse cara aqui é um cilindro pneumático. Ô, Thiago, Oi. quando tem a contrapressão aí, o que acontece com o cilindro? É quando ele estufa? Se você tiver entupimento nela, por exemplo, ele não vai conseguir fazer o curso dele completo. Ah, ele não faz nada. Tipo Não, assim, ele pode até fazer parte dele, mas ele não vai conseguir chegar no final do curso. entendi. E se você continuar injetando ar, injetando, pode ser que você danifique a camisa, o raspador, alguma coisa você vai danificar por sobrepressão. Eu já vi um cilindro desse meio estufado, sabe? Uhum. E aí, quando eu perguntei o que era, eles falaram que deu contrapressão dentro dele. Por isso que ele estufou. Justamente. Uma das coisas que pode levar a isso é o alívio dele está entupido, está fechado, está obstruído por algum motivo que seja. Beleza? Dúvidas, moçada, aqui? Podemos seguir?
Só para frisar, então eu tenho aí os 3 tipos de cilindro de simples ação e a simbologia deles, para que vocês deixem aí bem gravado na cabeça de vocês. Agora, nesses últimos minutinhos de aula aí, vamos falar sobre os cilindros de duplo efeito ou de dupla ação. Então, como o de simples efeito, ele vai usar o ar comprimido ou para avançar ou para retornar, né? Só uma das duas ações, um dos dois movimentos. O de duplo efeito ou de dupla ação, ele vai usar o ar comprimido tanto para avanço quanto para retorno. E aí, por isso, que ele é chamado de cilindro de duplo efeito. Então, turma, esse tipo de cilindro vai ser o mais utilizado em escala industrial, independente do tamanho que ele seja, da potência, da força e daí por diante. Tá? Porque eles vão suportar cargas pequenas, mas também existem cilindros de dupla ação para cargas muito elevadas. Certo? Então, vocês mais vão ver numa situação aí dentro de uma indústria, vão ser os cilindros de duplo efeito. De novo, é aquele que faz tanto o avanço quanto o retorno, utilizando a força pneumática. Beleza? Por que ela é importante, turma? Porque eu posso utilizar qualquer um dos dois movimentos para executar trabalho. Ou seja, eu posso utilizar o avanço dele ou o retorno dele para movimentar uma válvula, para movimentar uma alavanca, para abrir uma gaveta, para fazer qualquer tipo de trabalho que eu queira. O de simples efeito, não. Eu só vou aproveitar o movimento dele para onde ele estiver utilizando a força pneumática. Porque a mola não vai ter força suficiente para executar trabalho. Ela só vai servir para retornar ele à posição original. Entendido isso? Tranquilo, gente? Tranquilo. Bom, outra característica, deixa eu ver se eu coloquei um desenho aqui para vocês, mas depois eu comento. Outra característica muito importante é que, então, se ele tem o avanço e o retorno por mola, significa, então, que ele vai ter duas câmaras, certo? Uma na frente do êmbolo e uma atrás do êmbolo. Enxergaram isso? Sim, mas se ele dentro do cilindro, ele vai ter que ter 2 caminhos separados, então. Isso, exatamente. Ó, aqui é um cilindro de dupla ação. Certo? Aqui, ó, eu tenho o êmbolo dele. Então, ele vai ter uma câmara aqui e vai ter uma câmara aqui. Concorda? Entendi. Beleza? Só que tem uma diferença, turma. Estão enxergando que do lado de cá, ó, eu não tenho a haste, e do lado de cá eu tenho a haste. Enxergaram isso? Sim. Ou seja, a área de contato aqui é maior ou menor do que aqui? Pelo que eu entendi, na imagem de cima, a área de contato é maior. Aqui a área de contato é maior, não é? Pois aqui eu tenho o diâmetro como um todo da camisa, concorda? Aqui eu tenho o diâmetro interno da camisa menos o diâmetro da haste. Enxergaram isso? Sim ou não, turma? Vocês estão muito calados hoje, hein? Isso aqui é importante. Vocês
Prestar atenção. Por conta dessa característica, eu tenho uma diferença da força pneumática de um cilindro de duplo efeito entre a força que ele consegue fazer no avanço e a força que ele consegue fazer no retorno. Então, a área da câmara traseira, onde eu não tenho a haste, ela é maior do que a da dianteira. Certo? Ou seja, a força dele de avanço costuma ser maior do que a força de retorno. Certo? Então, turma, o ar ele vai ser admitido e liberado, né, que a gente chama de escape ou de exaustão do cilindro, por dois orifícios. Então, as duas pontas eu chamo de cabeçote de um cilindro pneumático. Então, ele vai ter um na parte traseira e um na parte dianteira. E ambas agindo sobre o êmbolo. E esse êmbolo, então, do lado que ele vai receber a pressão pneumática, vinda da válvula, claro, a válvula que vai fazer o direcionamento, é onde ele vai fazer o movimento de avanço ou de retorno. Então, quando uma câmara, seja dianteira ou traseira, está admitindo ar, a outra está fazendo a exaustão. Então, se eu estou admitindo na câmara traseira, a dianteira está expulsando o ar. Se eu estou admitindo ar na câmara dianteira, a câmara traseira está expulsando o ar. Beleza? Porque senão eu tenho o mesmo problema de contrapressão. Aí o cilindro não consegue se movimentar. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando eu tenho válvula pneumática com defeito. Quando eu tenho uma válvula direcional com defeito, que aí ela tem um cursor interno dentro dela, e esse cursor está travado, por exemplo, por ar comprimido contaminado, sujeira, falta de lubrificação e daí por diante, quando esse cursor interno da válvula trava, e aí ela acaba não direcionando para um ou para outro, ela ensina para as duas câmaras diferentes, eu tenho esse problema de contrapressão no cilindro. E aí ele não vai fazer o seu curso completo, ou ele vai travar numa posição, ou ele não vai ter força suficiente para fazer o movimento de avanço ou de retorno que ele precisa fazer, e aí é onde eu começo a ter problema, por exemplo, de falha de vedação, falha de acionamento, sobrepressão em tubulação, ou uma gaveta que não consegue fechar e acaba passando produto, e aí eu tenho uma série de problemas decorrentes dessa má atuação do cilindro. E aí, quando acontece esse tipo de problema, a gente tem que... O primeiro lugar que a gente sai correndo é ver no cilindro se tem algum problema, e às vezes o problema tem travamento interno da válvula. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, causados por problema do condicionamento do ar comprimido, que foi o que a gente viu nessas últimas aulas aí. Beleza? Turma, outro problema muito grande que a gente tem é empenamento da haste. Ou seja, quando eu tenho um cilindro subdimensionado, ou um cilindro que sofreu alguma pancada, sofreu algum choque mecânico, e essa haste, ela flambou, ela empenou, certo? Ela sofreu uma flexão, eu começo a ter um atrito interno dentro desse cilindro muito grande, que também vai causar um impedimento do movimento correto dele. Certo? Então, eu estou gerando um atrito acima do necessário, e aí eu vou gastar uma força pneumática muito mais forte que às vezes eu não tenho. E por conta disso, eu começo a ter travamento interno desse tipo de cilindro. Beleza? Então, eu tenho que cuidar, e muito, no correto dimensionamento desses cilindros pneumáticos. Por quê? Porque agora, turma, eu posso ter, como eles muitas vezes são aplicados para grandes movimentos, né, e para movimentos que envolvam muita carga, posso danificar a haste deles. Então, está aqui, como eu já mostrei para vocês na foto, um cilindro, então, de dupla ação, né, e a simbologia que a gente utiliza para esse cabo. Até então, turma, tranquilo? Dúvidas? Não, tá beleza. Então, moçada,
basicamente, são todas essas vedações aí, ó, que eu tenho dentro de um cilindro de dupla ação. Então, eu vou ter guarnição na haste, vou ter O-ring, vou ter de amortecimento, vou ter do pistão, outro O-ring, anel guia do pistão e o anel bipartido. Todas essas vedações, turma, eu tenho que cuidar e muito para que elas não sejam danificadas, senão eu vou ter problema de operação do cilindro. E o dano vai ser muito causado nelas por falta de condicionamento do ar, ou por choque mecânico, ou por subdimensionamento desse atuador pneumático. Então eu tenho que ficar muito esperto quanto a isso. Então, para aqui uma foto dele, percebo aqui, ó, como eu tenho a entrada e a saída de ar na câmara dianteira, entrada e saída de ar na câmara traseira. Eu tenho os dois cabeçotes aqui, a simbologia e uma outra representação aqui. Então, quando eu estou injetando ar na câmara traseira, a câmara dianteira está exaustando. Mesma coisa eu estiver injetando o ar aqui, essa câmara está fazendo a exaustão. E aqui eu tenho o êmbolo e haste. Tranquilo, moçada? Dúvidas em relação a isso aqui? Não, tá tranquilo. Moçada, então, por hoje, a gente encerra por aqui. Lembrando que eu vou deixar, então, a aula gravada para vocês amanhã, que vai valer para a aula de segunda, tá? Vou disponibilizar o vídeo para vocês. E aí, na segunda-feira, nós não temos aula no horário normal, por conta lá da minha defesa.